O impacto não foi violento, mas inesperado. Um empurrão seco, seguido de um silêncio estranho. João ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender se estava inteiro. O som dos batimentos em seus próprios ouvidos era mais alto do que qualquer outra coisa. Os faróis ainda acesos. Um gosto metálico na boca. E o mundo parecia ter parado, até que não parou mais. Passos rápidos. Vozes. Alguém chamava? O nome dele? Respira devagar. Tá tudo certo agora. A voz não era de quem ordena. Era de quem ancora. E quando João virou o rosto, viu um homem ajoelhado ao seu lado, olhos atentos, postura segura. Você tá me ouvindo? Preciso saber seu nome. João. Certo, João. Eu sou o Miguel. Parabéns por estar consciente. Isso é um ótimo sinal. Agora, vamos por partes. Não tenta se mexer ainda, ok? João obedeceu sem discutir. Não por estar fraco, mas porque confiou. Havia algo na forma como Miguel falava. Não tentava confortar. Só dizia a verdade, e, ainda assim, era reconfortante. Mãos firmes ajustaram a maca, verificaram seu pulso, os reflexos. Nada invasivo. Apenas necessário. Mas João sentia que, de alguma forma, aquele toque dizia mais do que o protocolo mandava. Sente dor em algum lugar específico? Costela, talvez. Tudo bem. Vou checar. Os dedos deslizaram pelo lado de seu corpo, pressionando com cuidado. João respirou fundo, tentando não reagir ao desconforto. Mas o que o fez prender o ar não foi a dor. Foi o modo como Miguel fazia aquilo, com atenção. Com calma. Com respeito. Era estranho se sentir tão visto durante um atendimento médico. Mas era isso. João sentia que, entre sirenes e luzes vermelhas, alguém o via de verdade. Na ambulância, o trajeto foi curto. Miguel permaneceu ao lado o tempo todo. Não precisava, o outro socorrista podia assumir. Mas ele ficou. Você tem alguém para avisar? Não agora. Tudo bem. Vamos cuidar de você primeiro. Depois a gente pensa no resto. A naturalidade com que Miguel dizia a gente fez algo dentro de João estremecer. Como se, por breves instantes, não estivesse enfrentando aquilo sozinho. No hospital, tudo seguiu como o esperado. Avaliações, perguntas, exames. Miguel acompanhou até a entrada do pronto atendimento, depois sumiu entre os outros profissionais. João achou que seria isso. Um encontro breve, circunstancial. Mas horas depois, ao sair pela porta lateral do hospital, viu Miguel encostado numa parede próxima, segurando um café, olhos vagando pelo estacionamento. E, por algum motivo que não conseguia explicar, soube que estava esperando por ele. Os olhares se cruzaram. Miguel endireitou o corpo. Jogou o copo vazio na lixeira com um gesto casual e caminhou na direção de João, devagar, como quem respeita o tempo do outro. Você tá bem? João assentiu, sem conseguir evitar o sorriso. Havia algo estranhamente fácil na presença daquele homem. Ainda um pouco tonto. Mas nada grave. Obrigado por ficar. Não é protocolo. Eu, só não quis ir embora ainda. Um silêncio carregado seguiu. Nenhum dos dois parecia disposto a romper aquilo com palavras banais. Até que Miguel respirou fundo e perguntou. Quer que eu te leve para casa? João hesitou. Mas era um sim que já estava pronto. No carro, o rádio tocava baixinho. As ruas vazias passavam pela janela, mas João mal reparava. O ar ali dentro era carregado de uma tensão silenciosa, não desconfortável, mas viva. Presente. Miguel? HM? Por que você ficou? Miguel não respondeu de imediato. Virou em uma rua secundária, sinalizou, estacionou diante do prédio de João. Só então, com o carro parado, virou-se para ele. Não sei. Talvez porque, quando olhei para você, vi mais do que só alguém ferido. E não consegui virar as costas. João sentiu algo apertar no peito. Uma mistura de gratidão e medo. Isso é estranho, né? Um pouco. Mas nem tudo que vale a pena faz sentido de cara. Eles saíram do carro juntos. Nenhum se despediu. Só subiram as escadas lado a lado. No corredor, antes de chegar à porta, Miguel parou. Escuta, se eu estiver lendo tudo errado, me diz agora. João, sem pressa, virou-se de frente para ele. Olhou fundo. Não havia dúvidas. Não. Você não está. Miguel assentiu, com um leve sorriso. Mas não avançou. Apenas colocou a mão no ombro de João, como fizera horas antes, e disse. Então, vamos devagar. Um passo de cada vez. E, naquele toque simples, havia tudo. Cuidado, presença e a promessa de que, pela primeira vez em muito tempo, João não precisaria enfrentar as coisas sozinho. O corredor do hospital parecia mais barulhento do que antes. Gritos abafados, rodas de macas rolando, vozes no rádio. Mas dentro de João, tudo estava quieto. O médico havia dito que não havia fraturas. Apenas contusões. Alguns exames de rotina, um analgésico e a recomendação de descanso. Poderia ir para casa. João saiu devagar, ainda um pouco zonzo. Seus passos ecoavam no chão encerado como se fossem de outra pessoa. Por algum motivo, o ar do lado de fora parecia mais frio do que lembrava. E então o viu. Encostado próximo à saída lateral do hospital, Miguel estava lá. Com os braços cruzados, observando o vai e vem das ambulâncias. Sem uniforme de emergência visível. Sem a expressão profissional de antes.
João parou por um segundo, confuso. Parte dele pensou em voltar. A outra não queria mais andar sozinha. Miguel notou a presença. Ergueu os olhos e ajeitou o corpo como quem se prepara para alguma coisa, não perigosa, mas importante. Achei que você já tinha ido, disse João, quando se aproximou. Achei que você ia sair por outra porta, respondeu Miguel. Ambos sorriram, discretamente. Era difícil explicar o que acontecia entre eles, porque parecia pouco para ser nomeado, mas demais para ser ignorado. Como se sente? Como alguém que levou um susto grande e caiu em câmara lenta. Miguel assentiu, sem comentar. Apenas ficou ali, parado, como se estivesse tentando encontrar o próximo passo com a mesma cautela de alguém atravessando o chão rachado. Se quiser, posso-te levar para casa, ofereceu, com naturalidade. João hesitou por um segundo. Queria aceitar. Mas também temia estar lendo demais em gestos simples. Você tem certeza? Tenho. Eu não consegui ir embora depois. Estranho, né? João não respondeu. Apenas assentiu. Era estranho, sim. Mas não no sentido ruim. O caminho até o carro foi silencioso, mas não desconfortável. O som dos passos no asfalto, dos motores ao fundo, de uma sirene distante, tudo parecia longe. Como se tivessem entrado em um espaço onde o tempo esperava. Dentro do carro, Miguel colocou o cinto e olhou brevemente para João antes de ligar o motor. Se mudar de ideia, é só me dizer, tá? A gente volta, ou te deixo em outro lugar. João sorriu, sincero. Se eu mudar de ideia, você vai saber. Não sei esconder bem essas coisas. Miguel riu leve, e então começaram a andar. As ruas passavam do lado de fora como lembranças vagas. João observava, mas não registrava. O que ocupava sua mente era o silêncio dentro do carro, e o modo como aquele silêncio não era incômodo. Era um espaço cheio do que não havia sido dito ainda. Você sempre age assim? Perguntou, em algum ponto do trajeto. Miguel lançou um olhar rápido. Assim como? Ficando. Esperando. Se importando, além do necessário. Não. A resposta veio rápida. Na maioria das vezes, a gente faz o que tem que fazer e segue para o próximo. Não dá tempo de parar. João esperou que ele continuasse. Mas hoje foi diferente. Não sei porquê. Talvez você tenha olhado de volta. E isso muda tudo. João virou o rosto em direção à janela. Não queria que Miguel visse o quanto aquela frase o afetara. O carro desacelerou perto do prédio. João indicou a entrada com um gesto. Miguel estacionou com calma. Antes de sair, ficou em silêncio por alguns segundos, os dedos ainda no volante. Depois disse: Não te esperando nada. Só, queria te deixar em casa. Isso pareceu certo. João assentiu. Abriu a porta, saiu. Mas não entrou no prédio de imediato. Esperou do lado de fora, vendo se Miguel ia embora. O paramédico desligou o carro e saiu também. Posso subir contigo? Só até a porta. João não esperava. Mas não estranhou. Fez um gesto com a cabeça, e os dois começaram a subir os degraus lado a lado. Na porta do apartamento, João girou a chave, mas não entrou. Miguel o observava com atenção. Não como quem cobra, mas como quem lê sinais. Foi um dia longo, disse ele. E ainda assim, não parece que estou com pressa de ir embora. Eu também não, respondeu João. A chave ainda na mão. A porta fechada. E os dois em silêncio. Você não precisa explicar, disse Miguel. Eu só queria estar perto. Saber que você chegou bem. O resto, a gente vê depois. João se virou. Os olhos encontraram os dele. Obrigado por não tratar isso como um favor. Ou como parte do plantão. Não é. Nunca foi. Não é. Nunca foi. A conversa poderia ter terminado ali. Mas algo ainda os mantinha naquele corredor. Algo que não era desejo, nem urgência. Era um tipo diferente de reconhecimento. Tem muita coisa que eu ainda não entendi hoje, disse João, baixo. Mas essa parte aqui, eu quero entender devagar. A gente tem tempo. Tem certeza? Não. Mas tenho vontade. Às vezes, isso é o que basta. João sorriu. Pela primeira vez desde o acidente, o sorriso não doía. Era leve. Real. Miguel se aproximou, sem invadir. Apenas o suficiente para que os dois estivessem na mesma respiração. E então, sem palavras, pousou a mão no ombro de João, exatamente como fizera na rua, horas antes. Qualquer coisa, você me chama, disse ele. Não precisa inventar desculpa. João olhou para a própria mão, ainda segurando a chave. Talvez eu o chame mesmo sem motivo. Melhor ainda. Miguel começou a se afastar, dando 2 passos para trás. Vai ficar tudo bem, João. Eu sei. Quando a porta finalmente se abriu, João entrou. Mas antes de fechar, virou-se para olhar mais uma vez. Miguel já descia as escadas, mas virou o rosto, como se soubesse que seria olhado. E acenou, breve. A porta se fechou sem pressa. Dentro do apartamento, João encostou-se na parede por alguns segundos antes de andar até o sofá. O corpo ainda doía em alguns pontos, mas era suportável. O que mais incomodava era aquilo dentro do peito, aquela sensação de que algo havia começado, e ele não sabia o que fazer com aquilo. Mas não precisava saber agora. Só precisava lembrar que alguém havia ficado. Alguém que viu além das sirenes. O silêncio no apartamento não era vazio. Não era daqueles que incomodam,
que pedem televisão ligada ou dedos tamborilando na mesa. Era um silêncio carregado de tudo o que não havia sido dito até então. João sentou-se devagar no sofá, a respiração ainda irregular, mas menos por conta do acidente e mais por causa da presença que agora dividia o mesmo espaço que ele. Miguel permaneceu em pé por alguns segundos, como quem avalia se deve ficar ou não. Mas não parecia nervoso. Apenas cuidadoso. Como se soubesse que qualquer movimento fora de tempo poderia quebrar algo que mal havia começado a se formar. Pode sentar, se quiser, disse João, tentando soar natural. Miguel assentiu e se acomodou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Não havia urgência, nem expectativas. Só aquele intervalo estranho onde duas pessoas sabem que há algo ali, mas não sabem o nome disso. Os minutos seguintes foram calmos. Um copo d'água, algumas frases curtas, como foi o resto do plantão, dormiu alguma coisa. Nada que realmente importasse, mas também nada fingido. Só o necessário para que o espaço entre eles não parecesse grande demais. Mas João não conseguia mais se esconder naquele tipo de conversa. Algo dentro dele pulsava com força. Algo que precisava sair. Virou-se levemente. Olhou para Miguel, que encarava a janela com um ar pensativo. E então disse, com a voz mais firme do que esperava. Você também sentiu? Miguel demorou um segundo para entender. Virou o rosto devagar, como se estivesse voltando de um lugar distante. Sentir o quê? Aquilo. Lá. Quando você me tocou. Quando olhou para mim, não foi só parte do procedimento. Miguel inspirou fundo. Endireitou-se. Não fugiu do olhar. Mas também não respondeu de imediato. Eu sei que não deveria. Começou, baixo. Tenho consciência disso. Existe um limite, uma linha entre o cuidado profissional e o pessoal. E eu ultrapassei essa linha. João não interrompeu. Apenas esperava. Queria escutar tudo. Não foi planejado. Juro que não. Eu só, não consegui ignorar o que estava sentindo. Você parecia frágil, mas ao mesmo tempo presente. Conectado. E aquilo me puxou. Me prendeu. Houve uma pausa. Você não era só mais um chamado. E eu não consegui me comportar como se fosse. João abaixou os olhos por um instante. As palavras de Miguel acertavam em cheio, porque traduziam aquilo que ele próprio não sabia dizer. Eu achei que estava imaginando, confessou. Que era só a adrenalina. A situação. Mas depois, quando te vi esperando, tive certeza de que não estava sozinho nisso. Miguel se aproximou ligeiramente, mas não encostou. Seu corpo apenas inclinou-se um pouco, como quem diz estou aqui, sem invadir. Eu não tenho resposta para tudo isso. Não sou do tipo que entra em histórias assim. Aliás, evito. Faço meu trabalho, vou embora. Mas ontem, eu não consegui ir. Porquê? Perguntou João, mais por precisar ouvir do que por dúvida. Miguel pensou por alguns segundos antes de falar. Porque você não recuou. Mesmo machucado, mesmo confuso, você me olhou com uma clareza que me desarmou. Como se estivesse dizendo eu estou aqui, mesmo sem palavras. E isso, mexeu comigo. João sentiu um calor subir no peito. Não de vergonha, mas de reconhecimento. Aquilo tudo era novo, mas não parecia errado. Eu não sei o que fazer com isso, disse, sincero. Não sou alguém que se conecta fácil. Costumo me fechar. Me afastar antes de me machucar. E agora? João olhou fixo para Miguel. Os olhos estavam calmos, mas havia tensão em suas mãos. Um pequeno movimento, imperceptível, como se contivesse algo. Agora eu estou aqui. Dizendo tudo isso. O que já é mais do que pensei que faria. Miguel sorriu, de leve. Você é corajoso, sabia? Não. Só estou cansado de fugir. Outro silêncio. Mas dessa vez, era confortável. E você? Perguntou João, retomando. Tá pronto para lidar com isso? Comigo? Miguel refletiu antes de responder. Eu tenho medo. Medo de errar. De misturar as coisas. De não saber lidar. Mas se eu for honesto comigo mesmo, eu quero tentar. Com calma. No seu tempo. E no meu também. João assentiu. A gente pode não saber o que isso vai ser. Mas dá para saber que vale a pena descobrir. Miguel se levantou devagar. Foi até a pia, bebeu um gole d'água. Virou-se. Não quero que isso vire um peso. Ou uma obrigação. Quero que, se continuar, seja leve. Transparente. E, acima de tudo, sincero. João se levantou também. Leve é bom. Depois de tudo, acho que é disso que preciso. Eles se olharam de novo. E havia tanta coisa naquele olhar. Medo, talvez. Mas também vontade. Esperança. Miguel deu um passo à frente. Estendeu a mão. João segurou. Não foi abraço. Não foi beijo. Foi apenas o contato entre dois mundos que decidiram, naquele momento, não colidir, mas caminhar lado a lado. Você está com dor? Perguntou Miguel, quase num sussurro. Só um pouco. Mas está suportável. Então vem. Vamos sentar. Sem pressa. Voltaram para o sofá. As mãos ainda entrelaçadas. Nenhum dos dois precisava falar mais nada naquela hora. Só permanecer ali. Presentes. Sabendo que algo havia mudado. E que, a partir daquela conversa, nada mais seria exatamente como antes. O sol mal tocava a janela quando João acordou. Por um instante, pensou que estava sozinho.
O quarto em silêncio, o ar parado, o corpo ainda dolorido em certos pontos. Mas então sentiu o peso leve de uma presença ao seu lado. O som ritmado da respiração de alguém que dorme profundamente, sem pressa. E a lembrança da noite anterior voltou, não como um sonho, mas como algo concreto, vivido. Miguel estava ali, dormindo, tranquilo. João ficou parado, observando. Não como quem vigia, mas como quem tenta registrar. Aquilo não era comum em sua vida. Acordar e ter alguém ali, não por acidente, mas por escolha. Virou-se com cuidado, tentando não fazer barulho. Mas Miguel se mexeu, abrindo os olhos devagar, como se já soubesse que estava sendo observado. Bom dia, disse, a voz rouca, calma. Você ainda está aqui, respondeu João, mais como constatação do que surpresa. Prometi que ficava. Silêncio breve. Aquele tipo de silêncio que carrega tudo o que as palavras não dizem, mas que também não exige explicação. Tá com fome? Perguntou Miguel, enquanto se espreguiçava lentamente. Um pouco. Mas mais vontade de conversar do que de comer. Melhor. A gente pode fazer os dois ao mesmo tempo. Levantaram-se sem pressa. Cada movimento era um acordo mútuo, vamos fazer isso com calma. Nenhum dos dois tentou ocupar mais espaço do que o necessário. Não era intimidade forçada. Era respeito. Um tipo de cuidado raro. Na cozinha, enquanto João preparava o café, Miguel encostou-se na bancada. Olhava, mas sem invadir. Apenas presente. Você sempre dorme tão profundamente? Perguntou João, brincando. Só quando me sinto seguro. Miguel respondeu sério. E isso não acontece com frequência. Então hoje foi exceção? Hoje foi real. João parou por um instante. Aquela resposta o atravessou de um jeito simples e profundo. Não havia exagero, nem promessa. Apenas verdade. Com o café pronto e os pratos nas mãos, sentaram-se no chão da sala, as costas contra a parede, os pés esticados, as canecas fungando entre os dedos. Você falou pouco sobre você ontem, disse Miguel, depois de alguns minutos. Não tive tempo. Estava ocupado tentando não desmaiar. E hoje? Hoje eu posso falar. E falou. Contou sobre o trabalho que não o empolgava mais, sobre os livros que começava e raramente terminava, sobre a mania de dormir com barulho branco, mesmo quando o silêncio era possível. Miguel escutava. De verdade. Sem mexer no celular, sem cortar. Às vezes só assentia. Às vezes fazia perguntas curtas, precisas. Depois foi a vez dele. Contou sobre os plantões longos, os casos que marcavam, os que tentava esquecer. Disse que, às vezes, se sentia tão automático que precisava de um choque de realidade para lembrar que ainda era humano. E ontem foi isso para você? Perguntou João. Ontem foi o lembrete de que ainda sinto. João não respondeu. Apenas colocou a caneca no chão e encostou a cabeça no ombro de Miguel. O gesto não pediu licença, mas também não impôs. Foi natural, como se já tivesse acontecido outras vezes. Quando era criança, eu queria ser mágico, disse João, do nada. Miguel riu baixo. Mágico? Achava que se eu aprendesse truques, poderia mudar as coisas ruins. Sumir com as tristezas das pessoas. Fazer os outros sorrirem só com um gesto. Acho que, de algum jeito, você ainda faz isso. Oh? Você me fez sorrir ontem. E hoje? E, sinceramente, isso não tem sido fácil para mim ultimamente. João sorriu também. Mas não disse nada. Ficou ali, cabeça apoiada, o corpo finalmente relaxado. Horas passaram sem que notassem. Falaram sobre filmes que nunca assistiram, lugares que gostariam de visitar, medos antigos e promessas que fizeram a si mesmos e não cumpriram. Cada palavra era um passo. Cada riso, um sinal de que estavam construindo algo. Não do tipo grandioso, mas do tipo que começa com base firme. Você está mesmo confortável assim? Perguntou João, em algum momento da tarde. Como assim? Aqui. Comigo. Nesse ritmo. Sem pressa. Eu não estaria aqui se não estivesse. Já aconteceu isso antes? João quis saber. Não. E nem sei como lidar. Mas não quero correr. Quero entender. Quero descobrir como é estar com alguém sem precisar me proteger o tempo todo. João olhou nos olhos dele. Eu também. E ali, entre pratos vazios e conversas que não precisavam terminar, algo se firmou. Não um compromisso formal. Não uma definição. Apenas um sentimento silencioso, estamos nos escolhendo. Miguel se levantou, esticou os braços e disse. Preciso ligar para o hospital. Avisar que ainda de fora de combate hoje. João riu. Fala que teve uma emergência emocional. Um caso de esperança súbita. Boa justificativa. Ligou. Disse que não poderia cobrir ninguém hoje. Que precisaria desse tempo. A voz do outro lado não questionou. Apenas registrou. Quando desligou, Miguel voltou, sentou-se no mesmo lugar e disse. Pronto. Agora tenho o resto do dia. E o que vai fazer com ele? Miguel olhou fixo para João. Vou continuar aqui. Até você se cansar de mim. Ou até o dia acabar. O que vier primeiro. Espero que seja o segundo. João se aproximou. Não com pressa. Não por desejo. Mas porque queria estar perto. E assim ficaram. Dois corpos em silêncio. Duas histórias que, por acaso ou destino, decidiram se cruzar. E talvez, só talvez, caminhar juntas.
O dia se estendia lentamente, como se o tempo decidisse desacelerar em respeito àquilo que se construía ali. João e Miguel ainda estavam no mesmo espaço, mas algo dentro deles havia-se transformado. A leveza era nova. E estranhamente confortável. A conversa fluía de forma solta, sem roteiro. Falavam de tudo e de nada, como quem não precisa provar coisa alguma. As pausas não exigiam preenchimento. Eram como respiro depois de frases importantes. O celular de Miguel, largado sobre a mesa, vibrou 2 vezes. Ele olhou o visor, não atendeu de imediato. João apenas observou. Pode ser importante, disse, sem cobrança. Eles sempre ligam quando há falta de equipe. Plantão, substituição, essas coisas. E... Miguel deslizou o dedo pela tela, rejeitando a chamada. Depois, bloqueou o aparelho e deixou-o com a tela virada para baixo. E eu não vou. João não respondeu de imediato. Aquilo parecia simples, mas não era. Havia peso naquela escolha. Tem certeza? Miguel respirou fundo. Tenho. Hoje, eu não vou por dever. Vou por vontade. E a vontade é ficar aqui. João desviou o olhar, não por constrangimento, mas porque sentiu algo se abrir dentro dele. Algo que há muito tempo ele tentava manter fechado. Uma parte que dizia, em silêncio, você não é demais. Nem de menos. Você pode ser. Ninguém nunca ficou por mim, disse, quase sem voz. Sempre fui o segundo plano. O imprevisto. O talvez. Miguel se aproximou devagar. Então é hora de mudar isso. Por quê? Porque você merece alguém que fique sem ser forçado. Que escolha. Que diga, eu vejo você. João abaixou a cabeça. Passou a mão nos próprios braços, tentando se manter inteiro. Mas havia algo escapando. Uma emoção antiga, reprimida, que agora queria espaço. Eu passei tanto tempo tentando me encaixar, murmurou. Fingindo que certas partes de mim podiam ser ignoradas. Que, se eu escondesse o suficiente, ninguém se afastaria. E isso funcionou? Nunca. Só me afastou de mim mesmo. Miguel sentou ao lado. Não tocou. Apenas ficou. Eu sei como é isso, disse. Já fui o cara que se escondia. Que achava que podia manter tudo separado. Vida pessoal de um lado, sentimentos do outro. Mas uma hora, a gente cansa. João ergueu os olhos. Havia um brilho novo ali. Não de lágrimas, mas de decisão. Eu não quero mais me dividir. Então não se divida. Inteiro, do jeito que você é, já basta. Um silêncio se instalou, mas era um silêncio com raiz. Com sentido. E João soube, ali, que estava aceitando mais do que a presença de Miguel. Estava aceitando a si mesmo. Horas depois, sentados na varanda, viram o fim da tarde chegar. O céu em transição, as ruas menos barulhentas, o ar mais frio. João contou sobre a primeira vez que percebeu que era diferente. As piadas na escola, os olhares desconfiados, os silêncios em casa. A dor de fingir. A arte de sorrir por fora enquanto tudo queimava por dentro. Miguel escutou. Não interrompeu. Não tentou consolar. Apenas acolheu. Depois falou de si. Dos relacionamentos escondidos. Dos medos de ser visto, de perder o emprego, de decepcionar a família. Da vez em que ouviu de um colega, você é bom no que faz, mas tenta não exagerar nos trejeitos. Ou guardei aquilo como veneno, disse. Passei meses evitando rir alto, mudando o jeito de falar. Tentando ser o tipo de homem que eles aceitariam. E agora? Agora eu não me moldo mais para caber onde não fui chamado. E se alguém se incomoda, que se retire. João sorriu. Um sorriso verdadeiro, limpo, como se retirasse um peso antigo das costas. Miguel? HM? Obrigado por não me tratar como um segredo. Miguel se virou. Você é alguém. E isso já é motivo suficiente para ser tratado com verdade. A noite caiu, mas a conversa não cessou. Falavam com mais leveza agora. Sobre músicas, sobre comida, sobre lugares que gostariam de conhecer. Miguel disse que sempre sonhou em visitar um vilarejo do interior, desses onde todo mundo se conhece pelo nome. E você? Perguntou. Sempre quis ir para algum lugar onde ninguém soubesse quem eu era. Só para poder começar do zero. Talvez agora você não precise mais fugir de si. Talvez agora eu tenha para onde voltar. Já passava das 10 quando João se levantou para preparar algo leve. Miguel o acompanhou, oferecendo ajuda. Os dois se movimentavam em harmonia, como se aquele convívio fosse antigo. Mas não era. Era apenas certo. Depois de comerem, voltaram à sala. Sentaram-se lado a lado, as pernas esticadas, os corpos relaxados. João virou-se. Sabe o que eu mais temia? O quê? Que isso fosse só um intervalo. Que, depois, você fosse embora e eu voltasse a ser o cara do antes. Miguel olhou firme. Você não é mais o cara do antes. Nem que a gente nunca mais se veja. O que aconteceu aqui hoje já te transformou. E a mim também. Então valeu a pena? Valeu. Pela verdade. Pela coragem. Pelo silêncio sem peso. Por tudo. João encostou a cabeça no ombro dele. Eu não sabia que era possível isso. O quê? Ser eu mesmo. E ainda assim ser escolhido. Bem-vindo ao começo. O celular vibrou outra vez. Miguel olhou. Era outra chamada do hospital. Desta vez, nem atendeu. Apenas desligou e colocou no modo avião. João observou, sem dizer nada.
Miguel sorriu. Hoje, minha urgência é outra. E assim, naquela noite sem promessas nem juras, duas pessoas decidiram ficar. Não por obrigação. Não por carência. Mas por reconhecimento. João adormeceu primeiro. O corpo cansado, mas em paz. Miguel ficou acordado por mais alguns minutos, observando. Não o cenário, não os móveis. Mas a cena que se desenhava em silêncio, um homem deitado, respirando com calma, pela primeira vez sem precisar esconder nenhuma parte de si. E então ele também fechou os olhos. Com a certeza de que, ao menos naquela noite, o mundo lá fora podia esperar.